Nel, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Vou dar bom dia para o senhor por educação. Bom dia, coronel. É verdade, amigo. Nós somos, todos nós, solidários aqui às pessoas que tiveram aí suas famílias vitimadas aqui, as famílias que tiveram essa tragédia, bem como a toda a equipe da Defesa Civil que trabalha diuturnamente e quando ocorre uma morte não é nada fácil para todos nós. Mesmo assim, o trabalho continua, cabeça erguida, fazer todo um trabalho de como tem sido feito, tentar prevenção, fazer a mitigação, preparação, enfim, é um trabalho constante, mas assim, fica aí minha solidariedade para todos nós. Da nossa parte aqui também, né? Aliás, o que nos alenta, né? E precisa ser destacado sempre é o trabalho brilhante, corajoso da Defesa Civil, dos homens do Corpo de Bombeiros. Aliás, há uma força-tarefa montada aí, né, coronel? Com a presença, inclusive, de homens não só de Pernambuco, né, coronel? É verdade. Nós temos recebido apoio aqui de vários amigos, co-irmãs aqui, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal da Paraíba, pessoal aqui de vários locais. As Forças Armadas têm dado um apoio aqui também, bem como aqui os outros órgãos, todas as secretarias aqui envolvidas, realmente para a gente tentar restabelecer o mínimo de normalidade para essas pessoas aqui, para as pessoas que foi um acúmulo aí realmente inesperado. Eu estou há cerca de 15 anos na Defesa Civil, passando pela Defesa Civil do Estado, passando aqui na Defesa Civil do Recife, e realmente eu nunca presenciei, amigo, dois eventos em menos de uma semana com impactos tão grandes. As mudanças climáticas estão aí, estão na cara da gente, a gente tem que começar realmente a trabalhar com números exorbitantes de acúmulos inesperados, né? E aqui, para o amigo ter ideia, o mês de maio é o terceiro mês que mais chove aqui na cidade do Recife. E nossa média histórica, que é o terceiro mês que mais chove, que já é muito, chove 328 milímetros aqui. Porém, em uma semana, choveu quase 600 milímetros. Então é muito acúmulo. A gente tem uma cidade do Recife que ela é formada por morro. Para você ter ideia, 67% da área de Recife é área de morro. Um terço da nossa população mora na área de morro. A gente tem em torno de 1.800.000 pessoas aqui, onde 600 mil moram em área de morro. Então é um desafio enorme, é um trabalho constante, é um trabalho também. Defesa Civil não se faz sozinho, a gente precisa do apoio da população, da consciência. Tem locais onde tem condições da gente trabalhar com segurança, trabalhar, mas respeitando os limites da natureza, respeitando os limites da engenharia, e aí a gente consegue realmente conviver bem tranquilo aí com. Mas, enfim, é um trabalho que é 24 horas por dia a Defesa Civil, e aí a gente não vai deixar um dia aqui essa população aí desamparada. Estamos correndo atrás para ajudar todos, amigo. Então, coronel, o senhor falou que está há 15 anos, né, nessa lida, então o senhor pode falar com conhecimento que poucas pessoas têm. A chuva foi acima da média, pelos números que foram apresentados. Agora, eu acho que é incontestável, né, coronel, que a tragédia, se ela acontecer, seria muito menor se não tivesse gente morando em local em que gente não deve morar, né, coronel? É verdade. Assim, as áreas vulneráveis, né, se encontram em todos os locais, seja numa área plana ou numa área de morro. Assim, são impróprias para habitabilidade, como, por exemplo, as palafitas também, a construção em locais inadequados, aquelas entradas em prédios já abandonados, onde não oferece um mínimo de segurança, bem como nas áreas de morro, né? E como eu disse a um amigo, 67% da área de Recife é área de morro. Um terço da população mora em área de morro. É muito desafio, Então, a gente tem que sempre trabalhar de forma constante. Com a engenharia, a gente consegue fazer muita coisa, mas, assim, respeitando os limites. A gente tem que entender que, às vezes, um corte irregular, casas que estão em área de morro, de repente, um corte irregular para um aumento do puxadinho, como o amigo disse, a necessidade das pessoas. Não estão ali porque ninguém quer, não.
estão ali por necessidade, e a gente tem que entender isso. E aí é tentar a gente conviver realmente com as condições que a engenharia, aquele corte irregular não pode ser feito, aquele corte na barreira, aquele puxadinho. Para você ver, às vezes a gente tem obras de contenção aqui na cidade do Recife, nós fazemos obras, só a própria Defesa Civil, esse ano, já entregou mais de 400 obras aqui na cidade do Recife. E a meta da gente é cerca de, o prefeito já determinou, que 1.000 parcerias que a gente tem que realizar. É um trabalho que é feito em conjunto, como essa é a obra do parceria. A gente entra com um projeto de engenharia assinado por um engenheiro, com liberação do CREA, a gente entra com todo o material, a gente entra com acompanhamento técnico e a população, ela entra com a mão de obra apenas. E nesse negócio a gente consegue fazer muitas coisas. Para o amigo ver, mais de 1.200 famílias esse ano já estão com suas obras de contenção. Mas mesmo assim, existem aqueles que após uma obra pronta vai fazer um puxadinho, um negócio, onde a gente projetou para que não existisse um puxadinho. Mas enfim, é um trabalho, não faz por necessidade, faz ou por querer fazer, é por necessidade. A gente sabe que a população que vive nas áreas vulneráveis é de extrema necessidade e a gente tem que combater isso, tentar realmente diminuir cada vez essas desigualdades. É isso, porque esse quadro que o senhor está descrevendo, que os nossos repórteres já mostraram, a gente está vendo agora, Coronel, imagens aqui no nosso canal no YouTube, e eu já disse aqui, vou repetir, podia ser o Recife como é, mas podia ser o Guarujá aqui no litoral de São Paulo, podia ser Petrópolis, na região serrana, podia ser o Brasil inteiro, Coronel. Essa mazela é da nossa história, é do nosso país. A gente, infelizmente, não conseguiu dar conta de uma demanda de pessoas que precisam morar, precisam ter um teto para viver, né? A gente fala, o que de essencial um ser humano quer? Ele quer ter um teto para ele morar, para abrigar a família deles, e é isso que as pessoas não têm, e acabam perdendo tudo, o pouco que já tem, né? Tem muito pouco, perde quase tudo. Então a gente está vendo de novo a imagem do caminhão do Exército transportando as pessoas que foram resgatadas. As pessoas saem com uma sacolinha de mão, foi o que sobrou da vida delas toda, né? Pessoas de meia idade, algumas já idosas, que perderam tudo e tem que dar graças a Deus porque mantiveram a vida. Eu queria que o senhor, por gentileza, Coronel, explicasse pra gente como é que está o trabalho agora, porque o relato que nós recebemos é que parece que a chuva deu uma trégua momentânea, choveu, me parece que a noite toda, a madrugada, então a gente sabe que o solo ainda está super encharcado, mas qual é a condição agora? Como é que serão as próximas horas de trabalho, Coronel? O trabalho tem sido constante aqui, desde o primeiro momento que a gente recebeu a informação da Agência Pernambucana de Águas e Climas da gente, que é a APAC aqui do estado de Pernambuco, informando de fortes chuvas aqui na cidade do Recife. Antecipadamente foi colocado em prática o plano de contingência, o prefeito convocou todo o secretariado para acompanhar, fomos para a televisão para informar da grande possibilidade de chuvas fortes que estavam por vir. Então as pessoas em áreas vulneráveis deveriam sair, deveriam procurar um local seguro, e aí desde já fica sempre à disposição os nossos abrigos para essas pessoas que não conseguem ir para a casa de um parente, de um amigo. Mas enfim, após isso aí veio o acidente, desde esse primeiro dia, logo de manhã, de madrugada, já todos nós nas secretarias, junto lá o prefeito convocou, todos nós começamos os trabalhos constantes, aí veio aí os deslizamentos que teve, e aí é um trabalho conjunto, o trabalho não tem parado, tem sido um trabalho como o amigo já falou aí, é um conjunto de vários setores, todas as secretarias envolvidas da Prefeitura, Secretaria de Governo do Estado, dando apoio a todos nós aqui, o Exército, Corpo de Bombeiros, e aí a gente tem tido, às vezes, parada constante, por segurança das pessoas que estão trabalhando. A gente está fazendo realmente busca com todo, a gente tem que realmente encontrar todos os corpos para que dê pelo menos que a família tenha a capacidade de fazer o enterro digno das pessoas, mas assim, de vez em quando as chuvas têm sido constantes, não parou desde
do primeiro dia do acidente, que foi no sábado de manhã, tivemos o acidente pela madrugada. Então a chuva de lá para cá, todos os dias tem chovido de forma moderada aqui em Recife, e aí atrapalha um pouco as buscas, principalmente na área de morro, que é onde estão fazendo os resgates, onde estão fazendo as buscas lá, é justamente numa área bastante crítica, que a gente precisa ter a gente não pode ter mais vítimas nisso aí, então fazer com toda a segurança possível. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Coronel Cássio Sinomar, que é secretário executivo da Defesa Civil do Recife. Coronel, chegou uma informação para a gente que teria havido uma demora um pouco maior do que é desejável para iniciar o trabalho de resgate das pessoas, de retirada de moradores em situação crítica, que esse alerta de forte chuva ou de que uma tragédia estava se aproximando teria demorado um pouco além do desejável. Isso de fato aconteceu, Coronel? Não, a Agência Pernambucana de Águas e Climas, que está dentro do sistema de meteorologia, de análise climática de todo o país, junto com CPTEC, INPE, CEMADEM, enfim, é um trabalho em conjunto deles. Assim que a APAC, a gente sempre mantém o contato com a APAC, à medida que a APAC estava visualizando a possibilidade disso aí, ela emite um alerta, e ela é o órgão responsável aqui por emitir os alertas de fortes chuvas. Assim que ela emitiu o alerta, mais de 32 mil SMS que foram emitidos para a população. Como é esse SMS? São aquelas pessoas que a gente cadastra nas áreas vulneráveis, onde a gente vai para uma vistoria. Só esse ano foram realizadas mais de 32 mil vistorias. A gente faz um trabalho preventivo, um trabalho antecedente das chuvas, onde a gente começa a constatar na cidade do Recife quais são aqueles locais que, diante de uma chuva, de um acumulado de chuvas fortes, essas pessoas não podem ficar, tem que sair para um local seguro, ir para uma casa de um parente, de um amigo, ir para um abrigo, que a gente está à disposição. Então, essas pessoas que a gente cadastra, que a gente faz esses levantamentos, assim que tem qualquer aviso de chuvas fortes ou moderada pela APAC, são emitidos esses alertas para a população. E foi emitido com antecedência. Inclusive, eu tive assim, a oportunidade de dar as entrevistas antes mesmo da chuva, dizendo que, diante da possibilidade das chuvas fortes, pessoas que estão em áreas de risco devem procurar um local seguro, ir para a casa de um parente, um amigo. Eu mesmo estava antes da chuva, não tinha nem começado as chuvas. Então, assim, nesse momento, assim, a gente entende a população, entende as condições, mas todo o trabalho preventivo tem sido feito. Não é por nada. Recife, assim, a gente dá um apoio à Defesa Civil aqui no Recife, nunca mediu esforço, assim, seja o prefeito anterior, o prefeito atual. Ele tem dado sempre o apoio necessário à gente da Defesa Civil. Para você ver, todo o investimento, apesar das dificuldades que temos aí durante a pandemia, tudinho, mas não se diminuiu R$1 no investimento da Defesa Civil. Então, quanto a isso, tem sido dado. Agora, realmente, a gente só faz Defesa Civil com o apoio da população. Você tem que ter consciência, a gente tem que ter consciência que está no local de risco. Sempre eu digo isso. Quem não conhece o seu local de risco, entre em contato com a Defesa Civil, que a gente vai, com práticas, com orientações, vai classificar o risco e vai levar todas as orientações necessárias. Agora, Coronel, desculpe interrompê-lo. Pois não, diga, Coronel. A gente tem até medidas amargas. A gente retirou centenas de pessoas antecipadamente e fazemos a destruição das casas porque ali não há mais condições nenhuma de habitabilidade. Mas, enfim, é um trabalho realmente constante, direto, que é um trabalho diuturno da Defesa Civil, mas todos os avisos foram emitidos, os alertas, e dissemos tudo isso assim para a população, mas enfim, infelizmente tivemos essa tragédia. Sim. O senhor falou que é enviado uma mensagem de SMS, né, para pessoas já previamente cadastradas, mas funciona isso, Coronel? As pessoas lendo o SMS, elas saem mesmo? Porque às vezes a pessoa não tem para onde ir, simples assim, né?
Excelente sua pergunta, foi ótima e que abre a oportunidade da gente explicar o SMS. Esse SMS, nós sentamos com a pessoa para dizer o que ela tem que fazer quando ela receber aquilo. Porque receber um SMS por receber, chuvas fortes, mas vou fazer o quê? Como você está dizendo, vou para onde? Fazer o quê? E isso, a gente faz toda essa prévia com a população. Nós fazemos, dessas 32 mil vistorias que fizemos este ano, cerca de 12 mil famílias tivemos que sentar diretamente com a porta aberta, sentada na casa da pessoa, dando todas as orientações necessárias do quanto ela vai receber. A gente procura até saber com a pessoa, com a família, no caso do SMS, no caso de chuvas, para onde a senhora vai. É interessante o quanto é bonita a solidariedade. O vizinho já sabe, o vizinho tem uma senhorinha aqui que todos os anos ela vive sozinha e ela mora no local de risco. E a bichinha, quando ela recebe o SMS, o vizinho da frente, ela já bate na frente e o vizinho já reserva um quartozinho para ela dormir, porque o vizinho está na casa segura, ela não. Então, assim, é um trabalho que a gente faz, receber um SMS, mas cada um deles que estão em área de risco, ele recebe todas essas orientações. E desde já, sempre eu disse, aqueles que não têm, nossos amigos estão à disposição para recebê-los. Isso. Estamos ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, o Coronel Cássio Sinomar, que é secretário executivo da Defesa Civil do Recife, viu, Datena? Já são 93 pessoas mortas na região metropolitana do Recife. Uma tragédia, Datenão. Bom dia para você. Bom dia, Agostinho. A solidariedade que o coronel está dizendo aí, eu conheço muito bem, porque durante muitos anos, naquela fantástica equipe do Luciano do Vale, eu ia sempre, passava todo fim de ano, pelo menos um mês e meio, em Recife. Durante vários anos fazendo o Verão Vivo. E o povo nordestino, especialmente aí o povo de Recife, é um povo muito solidário, né? O cara nem te conhece, já te leva para casa dele para comer uma buchada de bode, tomar uma cerveja. Então, essa solidariedade, ela é conhecidíssima do povo nordestino, que tem um coração enorme. Por isso que eu digo, eu amo o Recife, eu há muito tempo aprendi a adotar Recife como uma das minhas cidades preferidas, porque eu tive laços de amizade com muitos companheiros que conheci, e com o povo nordestino a gente sabe, o sofrimento nesse momento é grande, mas o nordestino já aprendeu a sofrer como brasileiro, né? Ora é chuva demais, ora é seca. Agora o pior de tudo é o esquecimento em relação aos estados do Norte e Nordeste. Nós sabemos muito bem isso, é uma coisa histórica. Coronel, está me ouvindo aí, Coronel? Estou sim, Datena, estou sim. É um prazer falar com o amigo. Coronel, bom dia ao senhor. É uma tragédia inominável, né? Eu não sei se o senhor chegou a pegar a situação como essa aí, mas o que choveu... Tá certo que não tem política habitacional no Brasil, que a gente precisa de mais casas. As pessoas moram no morro porque não tem lugar para morar aqui embaixo. Se tivesse lugar para morar, eles morariam. Mora no morro porque não tem condição de pagar água, luz, esgoto. Mora empinado em lugar, beira de rio. Lugar que não tem condição de morar porque não tem dinheiro para morar. Então os governos, de uma forma geral, desde o governo brasileiro até o governo estadual, o governo municipal, tem que ter política habitacional. Não é só no Nordeste, não, isso é no Brasil inteiro. O déficit habitacional no Brasil é impressionante. As pessoas têm que morar em lugares que não dá para morar, que você sabe que vai cair. Se tiver uma chuva maior, cai. E o que aconteceu no Recife foi um absurdo. Foi mais do que um absurdo. São 70 litros d'água por metro quadrado. Chuva quase que do ano inteiro por aqui. Então foi fora da curva. Mas, Coronel, pelas informações que o prefeito nos passava ontem, que também o Paulo Câmara nos passou, o vereador, o Bolsonaro esteve por aí, falou rapidamente com a gente, mas o prefeito e o governador estão mais inteirados da situação. Ontem havia 10 desaparecidos, né? Subindo para 93 o número de mortos, eu tenho a impressão que ainda há
5 ou 6 desaparecidos e a conta acho que vai fechar mais tarde, porque essas contas só pioram, viu? Nunca tem notícia boa, né? É muito triste isso. Sempre acha gente que morava sozinha, que às vezes não foi informado que desapareceu, enfim. Mas o quadro nesse momento é de que estamos próximos de termos um número muito, mas muito horrível da gente analisar, quase 100 pessoas mortas. O quadro está próximo a se fechar, a tendência não é piorar mais? É verdade, Datena. Nós estamos ainda fazendo a busca aqui de alguns corpos aqui na cidade do Recife. Nós temos alguns pontos que ainda tem desaparecidos, mas a busca é constante. Então, você me perguntou se eu tinha realmente já passado por isso. Eu digo ao amigo que nunca, nesses 25 anos que eu tenho de Corpo de Bombeiros, social do Corpo de Bombeiros, hoje aí depois cedido à Defesa Civil do Estado e agora cedido à Defesa Civil do Recife, a gente fazendo um trabalho aqui. Minha formação foi salvar vidas e eu nunca passei por uma situação dessa, de um quantitativo enorme, tão grande de vítimas como essa aqui no estado, não, Datena. Eu nunca vi uma chuva assim no Recife, nunca vi. E olha que eu passava muito tempo aí, mas nunca vi uma chuva assim. Agora, o Corpo de Bombeiros, mais do que nunca, porque com os socorristas é obrigado a estar sempre atento à questão do clima, as mudanças climáticas estão acontecendo. Não adianta a gente brigar contra isso. Dizem que é efeito estufa, alguns dizem que é ciclo natural da Terra, eu não sei lá o que é. Eu não sou cientista para definir isso. Mas o senhor que trabalha no Corpo de Bombeiros, obviamente acompanha com toda a sua equipe dia a dia a situação meteorológica, principalmente num momento como esse, mas a coisa está mudando, as tempestades estão muito fortes, né? O que de vez em quando acontecia no sul, está acontecendo com frequência, tufão, furacão, ou coisa parecida, ciclone. Então o Brasil está mudando o clima. Já não é mais aquele país que não tinha essas intempéries como tem em outros países aí da América do Norte, da Europa, e infelizmente isso está acontecendo aqui, lá no Caribe, e a gente tem que estar atento a essa mudança climática, porque cada vez deve chover mais, em mais quantidade, cada vez deve esfriar mais, né? E tem muita gente morando em situação de rua, muita gente morando em área de risco. A mudança climática está chegando de repente, não, comandante? Verdade, coronel. Datena, perfeito o que você falou aí, amigo. O seguinte, as mudanças, já que você conhece esse perfeitamente, acho que já veio aqui em janeiro, a gente sempre, o sol aqui quente demais em janeiro. A gente nunca tinha emitido os alertas de chuvas em janeiro. Então, ultimamente tem ocorrido isso no período de verão da gente. São coisas, as mudanças. Aí as pessoas às vezes estão dizendo assim, às vezes, vocês estão dizendo que essa foi a maior chuva, É porque isso vem aumentando cada vez mais, Datena. É impressionante o tempo de recorrência que as chuvas de 200 milímetros que aconteciam em não sei quanto tempo, de 20 anos, caiu uma chuva de 200 milímetros em 24 horas. Hoje não, a gente está com um negócio constante, a mudança está aí, as pessoas estão, a tragédia aqui no mundo, a gente tem visto isso, então a gente tem que acordar realmente, como o amigo falou, e se preparar cada vez mais. Por exemplo, há uma chuva esperada para o mês de maio, que chove muito, 328 milímetros. Eita, vamos nos preparar. Já tivemos chuva aqui de 200 e poucos milímetros em 24 horas, é uma chuva muito forte. Aí vem uma chuva em 5 dias de 700 milímetros quase. É inacreditável um negócio desse, mas enfim, assim, causa transtorno, causa tragédia em qualquer local do mundo, uma chuva de grande porte disso. Então, e essas mudanças, como você bem falou aí, meu amigo, todos nós temos que ter atenção constante, temos que começar a cuidar dos nossos ambientes, no nosso meio ambiente, mas enfim, enquanto isso tem aquelas pessoas que você bem falou aí, aquelas pessoas que estão
em áreas vulneráveis, em áreas de risco, palafitas, que você já deve conhecer aqui, você conhece nossa cidade, e aqui as pessoas não estão ali porque querem, mas... Brasília teimosa. Brasília teimosa, perfeito. A gente teve um incêndio há pouco tempo ali perto, no Pina, a gente passou por um incêndio aqui numa quantidade de palafitas, que a gente teve que dar todo um apoio à população ali e fazer toda uma possível retirada, convocando as pessoas para tentar colocar em um local seguro. Mas é isso aí, Atena, que você falou. A vulnerabilidade é grande e Recife, como eu disse, eu tenho 600 mil pessoas aqui, 1/3 da população morando em área de morro aqui na cidade do Recife. Então, 1/3 da população, e eu tenho uma área onde 67% da minha área daqui de Recife é área de morro. Então, é muita área vulnerável, são pessoas que realmente, e a gente é um trabalho conjunto, como eu já disse, a gente, poder público e população, cidadão, a gente tem que ter forma consciente dos nossos riscos, das nossas vulnerabilidades, e aquilo que a gente sempre busca aqui no Corpo Bombeiros, quem trabalha na Defesa Civil e Corpo Bombeiros, é salvar vidas. A gente precisa salvar vidas. O resto, vamos correr atrás, a gente corre atrás, a gente vai brigar com um com o outro, mas a gente vai conseguir as coisas. Coitado, muita gente aqui, da Pena, para você ter ideia, alagados. Aqui a gente tem algumas áreas bastante aqui de que chove, tem alagados, a gente já sabe, mapeados. Mas apareceu aqui mais dezenas de áreas aqui que não existiam alagamentos anteriores. Muita água. Foi muita água mesmo. Muita água mesmo. É muita água. Bom, o senhor disse corretamente, né? Pela ordem, é salvar vidas, procurar pessoas desaparecidas que, mesmo mortas, vão ter um enterro adequado, de acordo com a religião da família que pertence. Mas pensar no futuro, viu? Porque isso não é o problema do Recife, nem é problema do Nordeste. Isso é problema do Brasil. São Paulo tem 60 mil pessoas morando na rua e 1 milhão de pessoas morando em área de risco. 1 milhão de pessoas morando em área de risco. E São Paulo é o maior centro financeiro da América Latina e a maior capital do país. Tá? Petrópolis, toda hora, que é uma cidade histórica, toda hora é tragédia em cima de tragédia. Então a gente tem que pensar no futuro, tem que pensar num plano habitacional para deslocar essas pessoas de área de morro, porque desbarranca mesmo com a vegetação que protege. No fim, vegetação vem tudo abaixo. Antigamente era assim, bem no começo do país, os ricos moravam no morro, porque a vista era mais bonita, e os pobres moravam aqui embaixo, morriam de tifo, malária, depois foi invertendo. Então as populações começaram a subir o morro. E hoje no Brasil, grande parte da população brasileira mora em comunidades empinadas no morro sem a mínima condição de aguentar uma tragédia como essa. Como as tragédias, com a chuva já que caía normalmente, era gente que morria pra caramba, com essas tragédias aumentando de proporção, com a chuva aumentando de proporção, você pode ter certeza que a gente vai ter catástrofe todo ano se não tirar essa gente imediatamente. Imediatamente que eu digo num prazo muito mais rápido do que o político brasileiro costuma fazer. Para arrumar dinheiro para a política, 31 bi, 50 bi, 70 bi, eles arrumam em 2 minutos. Para você tirar a gente do morro e fazer casa, você não consegue dinheiro porque tem burocracia, tem lei, aí não tem, é só promessa. E a promessa de que o ano que vem vai melhorar, vota em mim, que eu vou fazer casa lá embaixo, você vai sair daqui. Nós precisamos mudar o conceito do governo brasileiro, dos governos do país, os estados são responsáveis por isso também, às vezes recebem verba e alocam para outras coisas que não habitação. É uma questão fundamental, principalmente porque o comandante já deixou bem claro que o que aconteceu no Recife eu nunca vi, nem ele com 25 anos e salvando vidas todo dia viu. Então é algo fora da curva que a gente tem que estar preocupado em tirar essas pessoas dessas áreas, porque senão vão morrer mesmo. Pô, ninguém aguenta esse volume de água, ninguém aguenta. O morro vem abaixo, as casas vêm abaixo, a maioria das pessoas morre dormindo, nem sabe o que atingiu. E não há possibilidade quase que de salvamento, porque quando vem lama, morro, detrito, terra, não tem como salvar porque não tem aqueles bolsões de ar. São muito raros os bolsões de ar quando desaba uma estrutura
de concreto. Você olha, encontrou uma pessoa 3 dias depois num bolsão de ar. Aí não tem bolsão de ar porque é lama pura e sufoca as pessoas, enterra viva as pessoas. Comandante, uma boa sorte ao senhor, porque competência não falta ao Corpo de Bombeiros de Recife e do Pernambuco. Não sei se vocês estão tendo ajuda, também a Defesa Civil é muito boa aí, mas não sei se vocês estão tendo ajuda de outros estados. Se precisar, eu tenho certeza que o brasileiro é solidário, vai ajudá-los com equipamentos, helicópteros, o que precisar. Um forte abraço ao senhor, um carinho muito grande ao povo amável do Recife e do Pernambuco. Obrigado pelo espaço, da Atena, é um prazer, obrigado a todos os ouvintes e estamos sempre à disposição, amigo. Forte abraço. Abraço ao senhor, Coronel Cássio Sinomar. É uma tragédia.